O tema é a casa, portanto nós vamos apresentar, são 3 projetos, sendo que um é um conjunto, portanto há projetos que estão em diferentes fases do processo. Um deles, portanto, ainda é um processo que são vários, que começou em 2012 e portanto que ainda está a decorrer. E aliás vamos mostrar até imagens de construção de ontem. Portanto, ontem houve ali um momento importante, depois quando lá chegarmos iremos ver esse momento. E portanto vamos então iniciar. Deixa-me só pôr aqui. Portanto, eu gosto muito começo por esta frase do James Ackerman sobre o Palladio. Portanto, é um livro do Palladio sobre as vilas e que no fundo com esta ideia que a liberdade na realidade só faz sentido a partir do momento em que existe dentro de um conjunto de restrições, de um conjunto de dificuldades, não é? Portanto, e nisso o Palladio realmente foi um arquiteto no sentido mais contemporâneo, porque ele fazia, portanto, as suas casas, e daí a sua linguagem, apesar de ser neoclássica, portanto, com base do Renascimento e, portanto, maneirismo, ter essa base, mas ele tinha uma grande diversidade, portanto, e isso tinha que ver também muito com a questão, com os clientes e com o local de cada uma delas e, portanto, com a forma como ele se desenvolvia. Portanto, neste sentido, uma das coisas que eu tentarei aqui explicar, também neste sentido também um bocadinho pedagógico, não é? Portanto, uma vez que estamos sobretudo a falar para alunos, é esta ideia de que em cada projeto nós temos que encontrar o nosso espaço de liberdade, ou seja, aquilo onde podemos intervir. E isto varia muito em função de cada uma das circunstâncias, e aqui teremos 3 circunstâncias muito diferentes, que não só do ponto de vista do lugar, como também do ponto de vista do programa, portanto, e do cliente, mas também mesmo do ponto de vista da legislação. E, portanto, isso pode e faz e afeta a forma como nós enfrentamos ou como desenvolvemos e como tentamos encontrar, no fundo, uma estratégia para cada projeto. Portanto, o primeiro projeto, portanto, é um projeto que neste momento ele está parado, portanto, nós não sabemos se vai avançar ou não, portanto, no Furador, numa herdade de aproximadamente 120 hectares, e há um problema entre os irmãos, das partilhas, e portanto há ali uma questão que depois o projeto chegou até à fase de licenciamento e acabou por parar aí, e não sabemos se vai avançar ou não, temos pena que não avance, e no fundo o programa é uma casa de habitação para uma família com 4 filhos, um casal com 4 filhos, que viviam em Lisboa e estão-se a mudar no fundo, para as zonas junto de Mora, portanto, para uma área rural. Conseguem ver o meu cursor. Ok. Portanto, a propriedade é sensivelmente portanto, é atravessada por um vale com uma albufeira, uma pequena albufeira, e tem duas grandes áreas, portanto, uma nascente e uma apoente. A quinta, portanto, o Monte da Franzina, portanto, a herdade da Franzina é este conjunto de habitações que vemos aqui, portanto, é um conjunto que foi sendo construído ao longo do tempo, conforme as necessidades, em que vivem atualmente os pais do cliente, portanto, do nosso cliente, e o programa começava por ser um edifício com 5 quartos, uma habitação com 5 quartos, em que a primeira grande decisão era perceber aonde é que se ia colocar. Portanto, tínhamos 120 hectares à nossa disposição, podia ser em qualquer sítio, e portanto houve uma primeira aproximação de tentar perceber aonde é que se poderia colocar dentro da paisagem. A paisagem é lindíssima, portanto é um montado de sobredazinho, com algumas áreas agrícolas, e fizemos uma série de visitas ao local, com plantas, topografia, e acabou-se por restringir aqui na encosta, portanto este vale chama-se o Vale do Mal Talhado, portanto aqui na encosta nascente
portanto, começar a colocar, a aproximar cada vez mais a localização da casa, de forma a que não estivesse demasiado longe nem demasiado próximo, portanto havia uma ideia de uma certa privacidade, mas também não se sentir que a casa estava completamente perdida no meio portanto, do campo, e acabámos por propor que a casa ficasse junto a uma linha de festo que se desenvolve ao longo desta via que aqui está, e que esta imagem consegue explicar bem. Portanto, temos o vale talhado, está do outro lado desta espécie, deste pequeno planalto, há uma linha de água do lado de cá, e aqui por cima vemos a linha de festo, e portanto foi este o primeiro ponto de partida para a colocação desta habitação. Portanto, isto no fundo, num sentido com uma dimensão tão grande espacial, não é? Portanto, nós no fundo andámos um bocadinho à procura de uma espécie de singularidades na paisagem, ou seja, coisas que nos pudéssemos agarrar para conseguir ancorar a casa de alguma maneira. E, portanto, uma delas foi exatamente a ideia da linha de festo, não é? Portanto, no fundo, que seria o acesso principal da casa, a partir de cima. Uma outra foi, até no fim desta linha de festo existe uma espécie de anfiteatro natural, portanto, a qual nós também achamos que seria o ponto. Portanto, a linha de festo é uma linha contínua, não é? Portanto, é um ponto singular nessa linha de festo, portanto, é uma zona onde cria-se uma espécie de anfiteatro natural que olha para a albufeira do Vale do Maltalhado, e junto a este anfiteatro natural existe uma linha de água que vemos, uma linha de água que não é permanente, portanto, que é só uma marcação no terreno, portanto, quando chove ela terá alguma água, a maior parte do ano não tem, e que no fundo é esta imagem, que é esta linha que vem aqui do lado esquerdo para a direita. Estamos mais ou menos a meio do anfiteatro, portanto estamos a olhar para metade do hemiciclo, não é? Chamemos-lhe assim, e foi exatamente nesta posição que optámos por localizar então esta habitação. Pois outra coisa que nos pareceu também interessante que procurámos foi que, dada a vastidão da paisagem, apesar dela estar entrecortada com as árvores, e portanto de haver uma suave topografia, mas de alguma maneira é assim uma espécie de espaço sem limite, portanto ele prolonga-se até no fundo às linhas de vale, que é onde acaba por haver um certo limite a partir das linhas de água. Tivemos como referência uma imagem, portanto, no fundo, que é provavelmente das primeiras imagens de representação de uma cidade, que é no norte da Turquia, Satal Yukal, portanto, que é datado de 6.500 a.C., em que, portanto, esta é uma imagem trabalhada, portanto, isto é uma imagem que está numa rocha, portanto, é uma gravura, podemos chamar uma gravura rupestre, apesar dela aqui estar bastante tratada de forma a se conseguir perceber um bocadinho mais, e que vemos então no fundo que há esta espécie de organização destas diferentes habitações com pátios, portanto há uma espécie de um pátio central e depois uns pátios mais pequenos, e no fundo o conjunto destas habitações acabam por definir a cidade, não é? E depois tendo por fundo portanto, uma montanha, uma colina, portanto, com uma vegetação. Portanto, isto foi assim mais ou menos a primeira referência, porque achámos que, exatamente por causa desta dimensão, de alguma forma, desta vastidão, não é? De paisagem, que a casa deveria de alguma forma ser um espaço em que de alguma maneira esteja virado para dentro. E, portanto, a ideia do pátio seria aqui aquilo que nos parecia mais interessante, apesar de haver relações com o exterior. Portanto, e aí temos aqui então a planta, portanto, a planta geral, portanto, cá em baixo, portanto, aqui na parte inferior do ecrã, portanto, está o vale, portanto, isto é a albufeira com o vale do Maltalhado, portanto, deste lado. Em cima vemos aqui sinuoso, no fundo, a linha d'água que existe em cima e que configura, no fundo, esta espécie de promontório, onde a linha de festo está mais ou menos onde está aqui, onde diz área REN, portanto, aqui nesta zona, portanto, o acesso da casa é feito exatamente à cota alta, através das diferentes das árvores, e vai-se revelando conforme nos vamos aproximando. Temos aqui a linha REN, portanto, que será uma das condicionantes, porque uma das questões é que
era permitido uma determinada construção em área REN e outra parte não. E, portanto, nós tivemos que relocalizar a casa também, tivemos que reajustá-la em função disso, de forma a garantir que a área que está em área REN, no fundo, que é esta zona aqui, cumpria, no fundo, a área máxima permitida e, portanto, e o resto que já não precisava, já não tinha essas condicionantes, já estava fora da área REN. Esta é uma maquete, portanto, isto foi uma maquete, portanto, isto foram feitas também várias maquetes, portanto, uma aproximação de escala, uma primeira maquete territorial, não é? Portanto, em que, na realidade, a dimensão da casa era uma pecinha de 1 centímetro por 1 centímetro, portanto, no fundo, para tentarmos compreender um bocadinho e abarcar um bocadinho a dimensão da propriedade, e depois isto é uma segunda maquete, à escala, julgo que é um 200 ou um 500, já não me recordo, em que já teríamos só os volumes e que aqui já se percebe um bocadinho os princípios da proposta. Portanto, temos a linha de festo que está cá em cima, portanto, que é também a linha de acesso, e o que, no fundo, aparece, no fundo, nesta chegada, são estes 2 volumes brancos, um que marca a entrada e outro que é o quarto principal, e depois que é assim uma espécie de volumes positivos, que estão para cima, e depois há uns volumes negativos, que são os 2 pátios, não é? Há um terceiro pátio, daí se chamar-se Casa dos 3 Pátios, porque há um terceiro pátio na zona do quarto, em que temos então um primeiro pátio que tem a mesma dimensão do volume de entrada, portanto em negativo, que é o pátio de acesso. Um segundo pátio maior, no fundo, que é o pátio da casa, o grande pátio, para onde a casa se vira e portanto, grande parte dos espaços existe e que também tem uma piscina, já iremos ver noutra maquete, e depois há um outro volume que sai, no fundo, que é o quarto principal da casa, que tem também um pequeno pátio, no fundo, que é o pátio de maior intimidade. Portanto, existe assim uma espécie de percurso entre um pátio que recebe, um pátio de estar de maior dimensão e depois o pátio de maior intimidade, que é, no fundo, o fim da casa. Portanto, já só, neste caso, seriam só no fundo, os donos da casa, não é? Que têm acesso a isso. Portanto, e, simultaneamente, abrimos também um espaço, que é o espaço da sala, não é? Que é esta abertura em arco, que não é abertura, portanto, que ela é espacial, portanto, é todo este espaço, toda esta ala, chamemos-lhe assim, é em abóbada, portanto, é uma grande abóbada que parte a partir do chão e que então aqui assim ela então abre para o tal anfiteatro, que se vê aqui parte dele, portanto, este anfiteatro natural que depois vem desembocar cá embaixo junto ao Vale do Mal Talhado. Temos que esperar aqui um bocadinho, que isto está a carregar. Pronto, portanto, isto é o piso de cima, portanto, o piso 0, chamamos assim, o piso da entrada. O acesso é feito por cima, portanto, cá temos o nosso acesso aqui pela linha de festo. Existe um acesso de garagem, uma rampa, que também está escavado no terreno, portanto, o que vemos é só uma marcação de 3 muros e que, portanto, que tem o acesso inferior e que também resolve as questões das acessibilidades, portanto, temos um acesso direto ao piso de baixo a partir de uma rampa, e o acesso principal da casa resolve-se neste ponto com uma área que é uma área entre uma área de lavandaria, área de serviço e eventualmente um quarto de visitas, portanto, que tem aqui vários espaços, portanto, tem um espaço de casa de banho, tem uma pequena copa com uma área de arrumos. Ele neste momento está identificado como lavandaria porque isto era para o licenciamento, portanto tivemos que o identificar como lavandaria, e a escada, portanto, que desce para o pátio de entrada e que depois vai dar acesso ao resto da casa. E neste nível também, já pelo interior, temos também depois o segundo volume, que é o volume do quarto principal, que tem a escada que vem de baixo, portanto, até este piso, portanto, ao mesmo piso, mas que só o acesso é só feito através do interior, com o quarto casa de banho e também depois o tal pátio, portanto, com uma abertura para a vista, não é? Neste caso para nascente, para poente, desculpem, e o tal terceiro pátio de maior intimidade e de maior contenção. Aqui, portanto, isto é o alçado, no fundo, o alçado do acesso, da entrada. Portanto, aqui isto seria aquilo que nós estamos a ver quando estamos a aproximar da casa. Portanto, vemos estes 2 volumes. Um é completamente cego, porque abre só para o outro lado, e o outro tem a abertura, não é? Que depois permite ter o acesso pedonal por escada para baixo, ou então, tendo de carro, ir de rampa e chegar ao piso da garagem. Temos aqui, portanto, isto é uma fotografia da mesma maquete, portanto, a mesma maquete que vimos há pouco, portanto, visto a partir de cima, portanto, aqui estamos a ver da linha d'água
aquela linha de água mais sinuosa, e cá está a linha de festo com os 2 volumes, no fundo, que enunciam ou marcam esta habitação. E esta imagem é mais ou menos a imagem do que é lá no lugar. Portanto, a casa estará algures por aqui, portanto, por entre as árvores. A posição da casa foi feita de forma a não só vamos deitar, ou só iremos deitar se fizer uma árvore, que é uma árvore ainda que é uma árvore que ainda está pequena, de pequeno porte, e de resto tivemos a atenção de mudar, de não haver nenhuma árvore, havendo mesmo um dos pátios que tem uma árvore que vai ficar lá dentro. Portanto, esse pátio, no fundo, a casa quase que é construída a partir daí, que é o pátio do quarto. Agora, no piso principal, portanto, o piso -1, temos então a garagem, portanto, a rampa da garagem, aqui nesta zona, com uma área de arrumos, e o acesso de escada com um pequeno átrio, com dois bancos, portanto, nesta área coberta, não é? No fundo, que faz a chegada à casa. Deste átrio coberto exterior, portanto, temos então o pátio central, que é o pátio de entrada, com o acesso, portanto, a poente, temos a nascente, desculpa, temos uma carpintaria, portanto, porque o cliente, ele é carpinteiro, quer dizer, gosta muito de trabalhar, fazer coisas com carpintaria, portanto, era um dos pedidos, uma espécie de uma oficina. Temos uma carpintaria e a entrada principal do átrio, e que daqui depois distribui, no fundo, para estas 2 alas. Uma ala no sentido sul, portanto, norte-sul, não é bem norte-sul, em que tem a zona da sala o espaço da sala de jantar e da cozinha. Espera aí que está aqui a fazer eco. Já não está. Estava aqui a fazer feedback, aquele ruído. Portanto, temos a zona da cozinha, que é esta área aqui sim, com uma janela que abre para o terreno, portanto uma segunda janela, e depois a área da sala de jantar, com uma área coberta que também poderá ser a área da sala de jantar exterior, que dá para o pátio de entrada. A uma cota mais baixa está a sala de estar, e portanto, que termina neste ponto aqui, que tem ainda uma varanda coberta que depois abre para portanto, no fundo, este anfiteatro natural. Desta sala de estar, isto no fundo há uma interseção, portanto nós temos a abóbada que vai de topo a topo, portanto que vai daqui a aqui, e que é interceptada por um quadrado, portanto por um volume paralelepipédico para a sala de estar. Isto resulta de uma das preocupações dos clientes, em que estavam muito preocupados porque não tinham lugar para pendurar os quadros, como as paredes eram todas inclinadas, e então tivemos que arranjar aqui uma maneira, então acabámos por, no fundo, cortar nesta abóbada, portanto, um paralelepípedo, de forma a que ele tivesse na sala 2 paredes verticais em que pudessem pendurar as suas pinturas e o que precisassem. Na ala, no outro sentido, portanto, temos os 4 quartos, portanto, dos vários filhos, portanto, com a casa de banho. Eles só queriam uma casa de banho maior, portanto, não queriam mais do que casa de banho. Temos uma casa de banho de apoio aqui de social, uma casa de banho para os filhos, e depois então subimos, temos a escada que sobe para o que já vimos antes, o quarto principal, com casa de banho e pátio. Daqui da zona da cozinha, da sala de jantar, acedemos então ao pátio grande, que se desenvolve em 2 pisos. Portanto, tem um primeiro piso à cota dos quartos, mais baixo, e depois o pátio grande com uma piscina, uma cota semi-elevada, e que no fundo seria uma espécie de espaço do jardim. Portanto, ou seja, a ideia era que, com esta vastidão de espaço, esta dimensão grande, portanto seria difícil de controlar do ponto de vista da paisagem, portanto, visto o que é que se podia ter ali, optou-se então porque seria aqui, que seria assim então a zona de um jardim mais formal, portanto mais desenhado ou mais trabalhado, portanto mais artificial, chamemos-lhe assim, em contraponto com o fora, que era quase, portanto a ideia era que deixávamos o montado tal como está, sem nenhuma alteração. Este é o corte, portanto é o corte longitudinal. Aqui percebe-se que temos então aqui o acesso a partir, portanto, a cota de acesso, portanto o espaço de acesso, não é, coberto com o pátio de entrada, e depois no fundo o corte pelo espaço da abóbada, com a zona coberta exterior, a zona da sala de jantar e cozinha. Depois
descemos alguns degraus, temos a sala e o espaço exterior coberto que abre para a paisagem. Este é um corte transversal, portanto, no outro sentido, em que temos portanto, o volume do lado esquerdo, portanto, o volume de entrada, com o quarto de convidados, chamamos assim. À direita, o volume do quarto principal, que também não abre para este lado, ele só está aberto para o pátio ou para um vão que abre para a nascente. E então aqui vemos o corte pela zona da sala, com o arco, com a abóbada, e com a cozinha, portanto aqui o espaço da cozinha, e depois o pátio principal com os acessos quartos ao fundo, mais rebaixados, e a piscina a uma meia cota entre os muros, no fundo, a cota baixa e os muros. Temos, portanto, isto é uma maquete já a uma outra escala, portanto esta maquete já é a escala 1:50. Aqui percebe-se bem, portanto, esta organização, portanto, compreende-se aqui os dois volumes, portanto, o de acesso e o do quarto, os 3 pátios, portanto, o pátio de entrada, o pátio grande e o pátio mais pequeno, com no pátio grande recuado a zona dos quartos, portanto, tem 3 quartos e mais um quarto que vira para este lado, a zona da piscina com o solário ligeiramente elevado para poder apanhar mais sol, e depois aqui está o espaço da sala, sala-cozinha, sala de jantar, que no fundo é o grande espaço de relação com o exterior. Isto é o alçado, portanto, o mesmo alçado que víamos há pouco. Portanto, aqui houve o cuidado de rebaixar exatamente para encaixar bastante bem o edifício no território. Aqui uma outra imagem da maquete. Portanto, aqui vemos, aqui ao lado temos, portanto, um grande vão, que é o vão da cozinha. Portanto, a cozinha, o balcão da cozinha está localizado deste lado, com uma ilha do lado oposto, portanto, que permite que quando está a cozinhar estamos a olhar para a paisagem. E aqui vemos o rebaixado também, a zona, portanto, esta espécie de lógia que olha a paisagem. Portanto, este é o espaço, no fundo a casa está implantada, portanto isto é a tal linha d'água, a casa implanta-se paralela a esta linha d'água e ela está mais ou menos localizada neste ponto, atrás desta árvore, ela implanta-se aqui, portanto ela está neste, é o ponto mais alto, que acaba por estar à cota, morrer quase a zero, nesta zona aqui, e depois ter os 2 volumes atrás, um aqui e o outro ali daquele lado. Este é este alçado lateral, portanto é que se vê aqui no fundo, isto é o acompanhar da linha d'água, quer dizer, aquilo não é bem linha d'água, aquilo é o arranque de uma linha d'água, portanto nem tem nenhum vestígio de material. A partir daqui é que já existe uma espécie de sulco em que se marca mesmo esta passagem, portanto este vale. E este é o espaço, no fundo, é o espaço da sala. Portanto, isto ainda era uma versão anterior, portanto, aqui ainda não estava recortada a sala, portanto, aqui ainda era uma versão, foi a versão apresentada aos clientes, depois acabámos por não fazer a alteração, mas que temos, no fundo, esta sucessão de espaços, que é um primeiro espaço exterior, coberto, depois o espaço da sala, também uma cota mais baixa, depois uma cota mais alta, a zona da cozinha com um balcão de um lado e do outro, e ao fundo a mesa da sala de jantar, com um outro espaço coberto, que no fundo pode ser uma mesa de salas exterior, e o pátio de acesso com a entrada por este lado, pelo lado esquerdo. Isto é uma outra imagem também, pronto, aqui ainda havia este recorte, em que se percebe aqui, portanto, esta ligação também, este vão que liga e que depois teria aqui um acesso que dá o acesso ao pátio central, e uma abertura aqui que dá acesso quer à entrada, quer à ala dos quartos, com o pátio de acesso atrás. E pronto, e aqui cá temos, pronto, isto é assim uma espécie de imagem, resumo, que é, pronto, isto é o tal, portanto, o anfiteatro, a linha d'água anda por aqui e ela prolonga-se ali um bocadinho, e portanto o que teríamos era exatamente esta espécie de plataforma com este arco, este espaço abobadado, e os 2 volumes que pontuam de alguma maneira quem chega e marcam portanto, a presença desta casa. Vamos então agora passar para o segundo. Portanto, no fundo aqui, do ponto de vista daquilo que falámos há pouco, do que é as restrições e o que é que são as condicionantes, aqui aparentemente não havia condicionantes, portanto tínhamos um lugar absolutamente incrível.
o programa também era um programa com uma grande liberdade, mas na realidade aqui a condicionante no fundo era sobretudo encontrar, não é? Quer dizer, com tanta liberdade onde é que nós íamos encontrar, portanto andámos um bocadinho à procura no fundo de qualquer coisa que nos ancorasse e que nos conseguisse fixar a posição da casa. Este segundo projeto tem uma outra escala, também ainda nesta ideia da casa, apesar de ser uma casa, portanto é uma espécie de hotel rural, mas é mais entendido como uma grande casa, e depois que será para alugar, mas mais como uma grande casa, e localiza-se, portanto, no fundo, numa ruína, que é o convento da Nossa Senhora da Piedade, um convento franciscano em Messejana. Portanto, é um convento que está completamente em ruínas. Portanto, ele entrou em ruína após a extinção das ordens, em 1834, e, portanto, e tem vindo a degradar-se até então. Portanto, no fundo aqui a grande questão era como é que nós íamos, de alguma maneira, abordar a questão aqui daquela ruína, porque ela está demasiado em ruína para ser recuperada. Ainda fizemos uma primeira hipótese de tentar ir buscar a volumetria inicial, mas de repente perdia-se aquilo que era a ideia da ruína, e então o que optou-se foi exatamente tentar esta ideia do habitar a ruína, portanto tentar com a intervenção ir o mais, portanto, quase como se nós não tivéssemos feito nada e estivéssemos a ocupar a ruína. Portanto, isto localiza em Messejana, que é esta aldeia que está aqui embaixo. Ela tem uma particularidade, é porque existem alguns pontos de referência, portanto temos o ponto mais alto, que é aqui, portanto, no fundo que é o ponto onde está a Igreja Matriz e o antigo castelo, que já há pouco ou quase nada subsiste. E ainda há uma outra igreja que está aqui neste ponto, portanto, também que está posicionada numa colina, e portanto há assim um sistema de referência que é, eu consigo ver desta igreja, consigo ver Messejana olha para esta igreja, e quase que nós conseguimos fazer uma espécie de triângulo com o convento que está localizado nesta área. Desculpa, nesta área aqui. Portanto, o lugar chama-se a Horta Seca, provavelmente terá que ver com o facto... Desculpa, deixa-me só aqui. Isto agora deixou de passar. Bom, portanto, temos o lugar, portanto, aqui está a Messejana deste lado, com o castelo e a Igreja Matriz, e no fundo o limite da propriedade do convento é esta parcela que aqui está, que eu estou agora a fazer. Eu não consigo, vou ver se consigo desenhar aqui com coisa que era ótimo. Maravilhoso. Mas deu para perceber. Sim, assim mesmo. Até ok, portanto, no fundo desculpem, é isto assim, vem por aqui, pronto. Isto no fundo portanto, ele no fundo é dividido em dois, tem uma linha uma linha de água que passa por aqui e que divide no fundo em duas, portanto, são duas encostas, não é? São as duas encostas do vale, sendo que o convento está nesta posição. Existe aqui também um pequeno monte que foi construído posteriormente, e, portanto, estas duas encostas, uma virada para um lado, outra virada para o outro, portanto, a descer para o meio para esta linha de vale. E este convento é muito interessante porque houve vários reis que estiveram lá. O Dom Sebastião esteve neste convento a ouvir uma missa. Portanto, há várias referências de que passavam por aqui por vezes os reis portugueses, não é? Portanto, existem documentos de que tiveram, nesta igreja em concreto, ele esteve lá a ouvir, portanto, que dá uma certa interesse a este ponto de vista histórico desta posição. Portanto, o convento é de 1566, portanto há uma bula papal da sua fundação, e portanto ele foi sendo ampliado. Há uma grande ampliação que nós não conseguimos perceber onde é que é, portanto andámos lá a ver, portanto sabemos que existe, portanto é constituído por uma igreja e pelo convento propriamente dito, um claustro com uma série dos elementos constitutivos das celas, portanto, o refeitório, portanto, todos os elementos que constituem o convento estavam à volta do claustro, e a sua
Pronto, e no fundo isto é aquilo que é atualmente o convento. Portanto, nós estamos no ponto mais alto, portanto a Messejana está de costas para nós, está nas nossas costas, e temos esta paisagem incrível, também de montado, uma parte montada, outra parte são oliveiras, há uma parte de pomar, portanto está tudo bastante desgastado, portanto, e o convento está ali no meio, perdido e completamente absorvido pela natureza. Isto é a vista, no fundo, ao contrário, portanto, é a vista do convento para a igreja, portanto, cá está a igreja matriz de Messejana, com os vestígios do castelo, do lado direito. O convento, portanto, o estado do convento é este, portanto, isto é a entrada, portanto, aquilo que se está neste momento melhor preservado, no fundo, é a igreja, portanto, que não tem cobertura, mas tem as quatro paredes. Existe também, portanto, isto é o interior, portanto, isto foi usado como corral, portanto, há uma capela aqui que foi aberta à parede de trás, que tinha uma série de frescos e de estuques trabalhados, foi aberta uma porta atrás para os animais poderem entrar e sair, portanto, isto foi sofrendo ao longo do tempo bastantes alterações e cada vez mais degradadas. Portanto, isto é a vista contrária, portanto, com o lugar do altar, que estaria aqui, portanto, aqui da sua arranque, daquilo que seria a abóbada. Isto é, isto é a capela, portanto, aqui isto é uma fotomontagem, portanto, nós fizemos, não temos distância suficiente, portanto, a capela é muito pequena. Fizemos uma fotomontagens, um mosaico, em que ainda se vê alguns vestígios de azulejos, mas que foram todos já roubados. Portanto, cá está o buraco aqui à esquerda, portanto, aqui à direita é a nave, à esquerda é o buraco que foi aberto na parte de trás da fachada. Isto depois tem também uma espécie de cúpula esférica em cima, portanto, que ainda tem vestígios de alguns frescos. E aqui, no fundo, é a única, além da capela que está do outro lado, portanto, a capela é do lado oposto, aqui onde está mais queimada a fotografia é a nave da igreja, e isto é o único outro compartimento fechado, que seria a portaria, que ainda se consegue perceber o arranque da abóbada, portanto, esta espécie de nervuras, ainda alguns desenhos de algumas cimalhas e de alguns frisos, mas todo o resto está no chão, portanto, e isto é a vista do claustro, portanto, nós estamos dentro do claustro, com algumas das dependências, portanto, esta fachada aqui é a fachada paralela à entrada, portanto, a igreja está do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo. Aqui isto é a fachada do lado da igreja, portanto, a igreja está atrás, portanto, nós estamos do lado, portanto, tudo isto já ruiu, já desapareceu, nós temos, aliás, do que tivemos a ver, devemos ter mais ou menos 1,5 m a 2 metros de entulho, que é da queda das paredes e tudo que constituía o convento, e aqui vemos, no fundo, isto é no canto do convento, em que vemos ao fundo a igreja matriz e, portanto, a relação que temos e que estabelece com Messejana. Portanto, Messejana está aqui do lado esquerdo, ainda há alguma relação de proximidade, ainda se vê também uma outra igreja de Messejana à cota baixa, mas é uma relação muito próxima, apesar de com uma certa distância. E isto são alguns dos elementos, portanto, estes contrafortes que estavam a apoiar, no fundo, a ala, deixa-me ver se eu me consigo, a ala norte, se não me engano, vou tentar não me ter enganado, e que tem nesta posição, portanto, que se percebe que na realidade isto tinha 1, 2, 3 contrafortes, e, portanto, que toda esta área estava muito periclitante e, portanto, teve que ir sendo reforçada. Esta era a planta, ou é a planta atual, portanto, do existente, em que se identifica, claramente a zona local da igreja, com o narthex, portanto, com a entrada aqui, portanto, a pequena capela está aqui. Havia umas construções, há aqui umas construções que são estas mais pequeninas aqui em baixo, que no fundo são construções em tijolo para animais, e havia aqui adoçado também uma habitação, portanto, uma habitação, não era habitação, na realidade também era um abrigo de animais. Do claustro, no fundo o que temos é isto, e isto são muros que não estão mais altos do que 1 metro, 1,5 m, 2 metros, em alguns casos, aqui assim, nesta área, mas de resto são tudo muros bastante baixos, e esta aqui é a zona da portaria, que é esta área aqui, é a única que no fundo que ainda existe uma abóbada que cobre
cobre este espaço. Portanto, a primeira operação que nós fizemos foi retirar, no fundo, estes acrescentos, quer este aqui, portanto, estes muros, quer o desta casa, para conseguirmos ter um pouco aquilo que são os limites do convento da igreja inicial. Portanto, a nossa intervenção, no fundo, é uma estratégia, no fundo, tem uma espécie de duas, como é que é dizer, duas formas de intervir. Portanto, uma que é, por um lado, é adoçar uns elementos novos, pronto, que permitem, de alguma maneira, consolidar um pouco o que existe e tentar organizar um pouco melhor os espaços, e uma outra que é, no fundo, entalar, ou seja, no fundo é colocar entre. Portanto, por um lado, nós adoçamos, em alguns casos, noutras circunstâncias, colocamos entre a ruína. Portanto, o primeiro grande gesto, no fundo, foi adoçar um corpo baixo, aqui, portanto, que é este corpo que está aqui do lado esquerdo da imagem, que faz assim uma espécie de contraponto à igreja. Portanto, ele tem sensivelmente a mesma pegada da igreja, apesar de ser um corpo baixo, onde vamos colocar um conjunto de quartos a uma cota mais baixa. Do lado oposto, adoçamos também um outro espaço, que é um outro quarto, não é? Portanto, também é uma cota baixa, no fundo, que marca mais ou menos, faz assim uma espécie de transepto, portanto, redesenha aqui uma espécie de transepto virtual, e que à semelhança um pouco também deste volume da capela, não é? Que é adoçado pelo lado de fora. Depois, a seguir, o restante de espaços, no fundo, o que procurámos foi colocar entre as ruínas uns elementos que às vezes são coberturas, outras vezes são uma espécie de espaço, como se fosse um móvel, que definem os restantes espaços, organizando de uma forma bastante simples, também com algumas ressonâncias daquilo que era a organização original, nomeadamente a questão da cozinha, que estaria aqui, em que temos, no fundo, esta ala que seria sala de jantar, cozinha, e uma sala de jantar exterior, onde era a cozinha original. Uma ala transversal, portanto, que seria a sala de estar, e portanto aqui seria a pequena recepção, mas a ideia é que isto é mais uma zona de casa, e depois colocar mais 2 quartos, um que seria na zona do altar e outro neste prolongamento portanto, desta área, como se fosse esta ideia do transepto. Mantendo a nave da igreja exterior como ela está agora e recuperando só a capela, portanto aí seria uma recuperação dentro da medida do possível, o melhor, o mais que se possa conseguir recuperar relativamente àquela intervenção. E depois, a partir daqui, iríamos, portanto, descer para o piso inferior, no fundo, onde teremos os vários quartos com vários acessos, uns que têm acesso diretamente a partir do interior, outros que têm acesso a partir de um pátio exterior. Esta imagem é o alçado, portanto, no fundo é o alçado principal, e aqui vemos os corpos, no fundo, os novos corpos. Portanto, o que nós fizemos foi, de alguma forma, foi estabelecer uma cota, que seria a cota do claustro, não é? Que é uma cota que nós ainda não sabemos, será depois só com o arranque das escavações é que vamos conseguir defini-la com rigor, e este novo corpo, no fundo, é um corpo que está para baixo desta cota. Portanto, se por um lado a igreja está para cima, isto faz assim uma espécie de contraponto, e portanto está para baixo desta cota, que é a cota que seria a cota do claustro, e depois temos um elemento mais alto, portanto, no fundo, que é uma espécie de também contraponto desta intervenção, que é a chaminé, que se coloca numa posição simétrica à da igreja e que resolve também o fecho dos espaços, que são os espaços da área de jantar e de cozinha. No lado oposto, vemos também, num corpo mais baixo, o volume do novo quarto, portanto, deste novo elemento que encosta do lado da fachada. Aqui temos, portanto, a fachada, portanto, a vista da maquete, portanto, do mesmo ponto de vista, com a nave da igreja, portanto, que se mantém como está, sendo só consolidada, e aqui temos então este corpo baixo, que aqui está, portanto, com um pátio que dá o acesso aos 2 quartos de um lado e do outro. Este corpo baixo, no fundo, também tem uma função estrutural, porque ele, na realidade, vai também, de alguma maneira, consolidar este lado, não é? Que, aliás, ele já estava
já teríamos essa indicação a partir destes contrafortes que percebemos que foram feitos depois, porque há alguns deles que são feitos mesmo em frente às janelas, portanto percebe-se que após a construção terá havido queimentos ou terá havido algumas abatimentos desta zona e portanto eles foram sendo construídos e portanto isto permite de alguma maneira estabilizar, até porque estamos mesmo, portanto é Messejana, sobre a falha de Messejana, portanto isto é um dos sítios do ponto de vista de terremotos que é bastante atingido. Portanto temos este corpo, que será o tal corpo adoçado, vemos o outro corpo mais baixo adoçado do lado oposto, e depois o que colocámos foi, entre as ruínas, colocámos umas lajes que estão seguras nas ruínas e que definem e que fecham, no fundo, o espaço, no fundo, da zona das refeições, de jantar e cozinha, o espaço das zonas de estar, ao fundo, e uma outra peça que também, no fundo, vai desenhar ou voltar a desenhar e a definir aquilo que era o antigo claustro, deixando, no fundo, todas as ruínas, portanto, dentro da medida do possível. Claro que isto depois em obra ainda se terá que ver como é que se irá fazer, portanto, tentando ao máximo consolidar ao máximo as ruínas, como se estas peças estivessem só encaixadas e não tocassem em nada. Portanto, essa era a ideia que tínhamos do projeto. Portanto, isto é do lado oposto, a mesma imagem, portanto, se percebe aqui o corpo mais baixo. Estas peças que estão encaixadas, portanto, são peças em betão que estão encaixadas, no fundo, entre a ruína, com a definição do claustro, a igreja com esta peça aqui que estávamos a imaginar que seria quase uma espécie de construção em madeira que estava encaixada, como é os altares e os retábulos dos altares, portanto, em que tinha um quarto lá dentro, e portanto também ela própria tinha uma materialidade diferente que estaria encaixada neste espaço entre da igreja e depois o outro corpo mais baixo. Estes corpos, portanto, quer dos mais baixos, quer estes que estão agarrados ao chão, quer estes que no fundo estão entre as ruínas, a ideia que estávamos a usar era betão à vista, portanto betão taipa, portanto era betão batido com a cor, para aproximar a cor um bocadinho à cor das pedras e no fundo desta zona, de forma quase como se fosse uma espécie de formação que vinha de baixo, portanto, qualquer coisa que vinha da terra, mais do que uma coisa que estivesse a ser construída sobre. Isto é o piso, portanto, é o piso de cima, portanto, no fundo, no piso de cima temos deste lado temos uma cota mais baixa, temos este corpo dos quartos, temos as duas coberturas da parte da sala de jantar e da zona de estar, a área do claustro com o jardim e, na realidade, a única coisa de intervenção que estamos a fazer aqui é este, que é um quarto, no fundo, que tem uma escada que se desenvolve por trás e que depois é um quarto, quase uma espécie de quarto de biblioteca, que estaria todo revestido com estantes, tudo em madeira, e que teria, portanto, esta configuração que olha depois, no fundo, que devolve o olhar para a igreja e que ainda abre para a vista, para fora. Nos quartos inferiores, portanto, descemos, portanto, temos este acesso pelo interior e depois temos os quartos, também estes quartos portanto, são quartos abobadados, que já vamos ver na imagem seguinte, e que eles estão também, portanto, têm cada um deles espaços, portanto, das casas de banho associados, e estes com acesso a partir do interior direto, e estes dois com acesso a partir do pátio, portanto, exterior, que depois acede a cada um dos quartos e depois acede às respectivas casas de banho. Isto é o alçado desta peça, no fundo. Portanto, esta peça que aqui encaixamos, não é? Portanto, que aqui cravamos, no fundo, para consolidar, e a ideia destes arcos, no fundo, também tivemos um bocadinho a ideia dos criptopórticos. Uma coisa que fomos ver foi, por exemplo, o criptopórtico de Tomar, portanto, do Filipe Terzi, que é o remate do aqueduto, e que foi uma das referências, portanto, que é uma peça que é lindíssima, mas que nunca temos visibilidade, tem muito pouca visibilidade, nós estamos de cima, nunca conseguimos ver, e portanto esta ideia de que estávamos a criar assim uma espécie de massa construída que permitia estabilizar toda esta ruína que está em cima. Portanto, isto é a maquete vista já com esta peça, portanto, esta peça baixa de um piso só, os quartos estão rebaixados, temos aqui o acesso ao pátio que depois acede aos dois quartos, e aqui vemos estas lajes, portanto, são umas lajes bastante espessas, porque elas no interior também são abobadadas, portanto, do interior, no fundo, memória um bocadinho destes espaços, que eram todos abobadados,
e que estão entalados entre as ruínas, e que neste caso aqui remata com esta peça que é uma chaminé, porque é uma lareira exterior que existe do lado oposto, e que faz uma espécie de contraponto entre a fachada da igreja inicial, não é? E esta intervenção feita agora. Uma imagem, portanto, do lado oposto, portanto, também se percebe aqui bem, portanto, a ideia é que no fundo o terreno se prolonga e, portanto, quando se está nestes quartos nós temos esta encosta a descer e, portanto, que depois vai subir e que temos lá em cima a igreja, portanto, a igreja de Messejana, e isto é, portanto, no fundo, a vista da entrada de quem chega, portanto, com esta ideia de que existe, quase que só temos a igreja, e depois existe um elemento vertical, uma espécie de monolito que marca a intervenção, e depois todo o resto são coisas que estão entre ou muito dissimuladas relativamente à ruína. Vamos então para o terceiro e último projeto. Portanto, apesar deste ser... são muitos projetos dentro de um projeto, portanto, nós chamamos de variações sobre o mesmo tema porque, na realidade, este é um projeto que iniciou-se em 2012 e que ainda hoje está a acontecer. Portanto, ele localiza-se em São Teotónio, portanto, junto ao de Seixo, portanto, isto é na fronteira, portanto, isto é o rio Ribeira de Seixo, que aqui está, deixa-me aqui fazer isto com... Portanto, a Ribeira de Seixo é uma coisa que faz isto assim... Não, desculpem. Faz isto assim, assim, vem por aqui fora... Faz assim, pronto. Isto é a Ribeira de Seixo, portanto ele corre para este lado, o de Seixo é deste lado, portanto isto marca, o Algarve está aqui e o Alentejo está ali. Pronto, portanto, isto é o limite entre estas duas regiões. E portanto isto, o que está aqui marcado a vermelho no fundo são as várias intervenções que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Portanto, aqui, na realidade, aqui a grande condicionante era... Nós não podemos ampliar nada. Portanto, isto é a área REN, é reserva ecológica, é reserva agrícola, é parque, é rede natura, é tudo e mais alguma coisa. Nós, na realidade, aqui a única coisa que tínhamos era o espaço, ou o limite, a ruína, a pegada da ruína, e, portanto, com a dimensão que tínhamos ruínas com 20 metros quadrados, temos outras ruínas de 80, 50, portanto, temos ruínas com várias dimensões, e estas foram as ruínas que foram sendo compradas, portanto isto não foi tudo comprado de uma vez, e nós acabámos no fundo por criar uma espécie de léxico, não é, para a intervenção nestas diferentes ruínas. E uma das questões que se punha era exatamente como é que nós as conseguíamos prolongar, porque uma vez que o espaço interior era tão pequeno, como é que nós conseguimos prolongar este espaço de forma a que não se sentisse que estamos em espaços pequenos, e portanto, e uma das estratégias foi exatamente através de plataformas e muros. Portanto, nós, apesar de termos a ruína ser pequena, mas temos espaços exteriores bastante generosos, desenhados como se fosse como se um interior se tratasse. Desculpem, deixem-me só aqui. Portanto, aqui temos a planta, está a carregar, portanto, isto é a planta. Okay. Isto é a planta portanto, com ao de Seixo, portanto, para baixo, temos a Ribeira de Seixo que está, portanto, está aqui marcada, no fundo vê-se bem, portanto, que esta galeria ripícola, não é? Vê-se bem através das árvores, não é? A sua posição, e portanto, temos em cada um destes espaços, portanto, temos as várias intervenções e os vários nomes, que no fundo é a toponímia local. É muito engraçado esta área, porque esta zona é muito curioso, porque tem vários toponímias, que é o Porto da Torre aqui, o Porto das Pedras. Isto era porque inicialmente, quer dizer, há 500 anos, este rio era navegável, e portanto isto seria onde eles iriam, portanto isto são portos porque os barcos podiam chegar até aqui para carregar material, e depois foi assoreando, agravou-se muito com o terremoto de 1755, mas pronto, e portanto acabou por ficar esta toponímia. E nesta intervenção o que fizemos foi exatamente localizar, portanto o núcleo inicial era este, portanto isto eram as primeiras, foi o primeiro núcleo, e depois foram sendo compradas ruínas, portanto isto são mais ou menos parcelas assim, portanto esta é uma parcela assim, aquela é uma parcela aqui, esta é outra parcela aqui, e que elas foram sendo compradas e portanto neste momento estão
todas ligadas, ou quase todas ligadas, portanto, isto não é tudo mesmo proprietário, há aqui umas áreas aqui que não são, então, mas que foram sendo agrupadas em função das diferentes sucessão da compra que foram feitas. Portanto, este é um ponto de vista, portanto, isto é a colina, portanto, os edifícios principais estão aqui em baixo, não se vê. Aqui é a área da piscina, aqui já se vê algumas das casas existentes, portanto, esta é dos sobreiros, existem aqui algumas para baixo, com a várzea, no fundo, com a várzea aí para a esquerda, e temos ao seixo do lado esquerdo, e à direita, no fundo, que é para Monchique. Esta é uma outra vista, no fundo, do lado oposto, portanto, a olhar para Monchique. Monchique está lá ao fundo, eu não sei se é ali aquilo lá atrás, portanto, estamos de costas para o Seixo. Vemos bem, aqui vê-se bem este sinuoso da várzea, e portanto aqui temos uma série de edificações já, portanto, que no fundo eram edificações que já lá existiam e que nós fomos recuperando e arranjando, no fundo, e desenhando os espaços exteriores que estariam afetos a cada uma destas edificações. Este é um outro lado. Portanto, nós estávamos a olhar para a direita, agora estamos a olhar para a esquerda, portanto, isto é uma outra curva da Ribeira, portanto, com os outros edifícios que estão aqui. Este está em construção, no fundo, este é que é a última que está. Estas imagens são de ontem, portanto, esta imagem é de ontem, portanto, está em execução. E, por fim, portanto, aqueles edifícios é à direita, portanto, e é a colina, no fundo, onde estão localizadas mais duas, no fundo, que são a Gaiola e a Gaiolinha, portanto, nomes toponimo, esta ideia da gaiolinha, portanto, pousada em cima, portanto, que é este edifício aqui assim, e há um outro aqui atrás que não se vê, pousada em cima da colina. Eu vou fazer agora uma descrição relativamente simples de cada um dos projetos, que não são todos, é uma parte deles, no fundo para explicar um bocadinho, no fundo, esta intervenção e em que medida é que isto foram variações do mesmo tema. Estes esquemas, no fundo, demonstram o que está cinzento é aquilo que existia, portanto era o existente, portanto é a pegada existente, o que está a branco são plataformas e o que está a preto são muros. Portanto, isto é uma coisa que se vai sucedendo ao longo destes vários projetos. Portanto, este edifício, na realidade, o que tínhamos era, portanto, tinha 3 compartimentos e o que propusemos foi, portanto, de alguma maneira, ter sempre a leitura dos compartimentos originais e quando fazemos as divisões, como por exemplo aqui na zona da casa de banho, são feitas com paredes muito mais finas, não vão até ao teto, têm bandeiras e, portanto, permite que nós consigamos sempre ler este espaço. E, portanto, isto no fundo é uma espécie de sala, cozinha, portanto é um T1 ou um T2, aqui não podemos bem chamar quarto, porque tem aqui a zona da sala, uma zona de quarto / passagem, pequena sala também porque tem aqui a lareira, e um outro quarto com a zona da casa de banho dividida em 2, e depois cá fora, lá está, pronto, aqui procurou-se ampliar a plataforma, portanto ter esta plataforma com este muro que permite ter este prolongamento do exterior. Portanto, isto é vista do lado de fora, portanto, isto é a zona do quarto. Uma das coisas que tivemos a tratar foi sempre qual é que era o sistema construtivo, que já irei falar sobre ele mais à frente a partir de um desenho, e depois uma das grandes questões era os vãos, portanto, como é que abríamos os vãos. Portanto, nós temos aqui várias estratégias relativamente aos vãos. Neste caso foi manter os vãos existentes só prolongando ou abrindo, rasgando um bocadinho mais alto ou mais baixo. Este é o lado da plataforma, portanto a casa desenvolve-se para o lado direito, até a plataforma também com umas estruturas em sombra, e isto já é outra casa, portanto a casa de sobreiro. Portanto, também aqui é o mesmo princípio, portanto temos a cinzento o que é existente, a preto os muros, e depois isto é branco, no fundo são bancos. Portanto, esta casa, por exemplo, só tem, portanto, no fundo tem uma sala e um quarto, que eram os espaços que existiam originalmente, com uma zona exterior bastante grande, portanto, no fundo quase uma espécie de espelho desta área aqui assim, e com o quarto-sala
tudo resolvido no mesmo espaço, desculpa, sala, cozinha, tudo resolvido no mesmo espaço, a zona do quarto e depois uma zona da casa de banho, portanto, com uma outra linguagem, como se de um móvel se tratasse, portanto, através de muros baixos, com bandeiras em cima, muita construção em madeira. Esta axometria não se percebe bem porque nós detectámos isso agora, porque o interior não se consegue compreender, mas isto explica aqui um pouco o acesso que é feito por baixo, o muro que foi refeito e depois aqui esta zona, portanto, estas árvores já lá existiam, portanto nós configurámos este espaço exterior a partir do desenho destas árvores e com uma estrutura depois de madeira que apoia sobre a estrutura existente. Isto é visto de baixo, portanto a casa está localizada a uma meia encosta. Portanto, isto é uma das questões que nós tínhamos no fundo 3 tipos de implantação. Temos uma implantação das casas junto à várzea, temos uma implantação das casas, portanto, a meia encosta e temos uma localização da comieira. Portanto, este é o caso neste caso está na meia encosta. Neste caso aqui, portanto, relativamente à questão dos vãos, por exemplo, temos estes 2 vãos que mantivemos, mas porque achámos que era importante que o vão aqui fosse maior, tinha aqui o vão que estava aqui era muito pequeno, é assumidamente contemporâneo, portanto, neste caso o vidro passa para fora, portanto, fica à face, é um vidro colado e, portanto, há uma clara distinção, no fundo, entre aquilo que eram os vãos que já existiam, não é? Ou que foram ligeiramente ajustados, e aquilo que é um vão claramente diferente, quadrado, portanto, com caixilhos metálicos colados, e portanto que tem toda uma outra lógica. Esta é uma outra casa, que é a casa da avó. Portanto, esta casa, no fundo, ela tinha esta área, portanto, que está aqui a cinzento, e eram 2 áreas. Portanto, esta primeira área, que é a espécie deste quadrado torcido, era a área, portanto, que havia mesmo, não seria uma casa, mas seria como é que é dizer? Seria um abrigo de animais, eventualmente, ou uma casa de verão, e depois neste retângulo o que havia era umas construções mais precárias, mas que ainda estavam registadas como ruína, que seriam casas dos animais. E portanto a dimensão era só esta. O que nós aqui propusemos foi, no fundo, foi fazer o quarto na zona em que em que era o espaço original, e construir a zona da casa de banho, portanto, naquilo que era o tal espaço dos animais, mas com o pé direito mais alto, através da criação portanto, do desenho de uma abóbada, e portanto com um espaço que tenha um pé direito, não é bem duplo, e depois, simultaneamente, abrir, portanto, para espaço de prolongar este muro, não é? E, portanto, este muro, e com a definição deste segundo muro, faz aqui uma espécie de átrio de chegada, e, portanto, esta chegada é quase como se nós aqui já estivéssemos dentro de casa. Portanto, tudo isto é uma plataforma com uma área de sombra e que funciona como prolongamento da casa. Portanto, é quase como se aqui só tivéssemos o quarto e a casa de banho, com uma pequena copa de apoio, e depois isto seria a sala e a zona de estar e a zona de refeições também cá fora. Portanto, esta é a axometria, portanto, cá está, isto percebe-se mal aqui o desenho, portanto, isto cá está o desenho, portanto, inicialmente a casa teria esta configuração, portanto, era 2 águas, e o que se fez foi ampliou-se então este corpo, não é, crescendo e tirando partido desta altura maior, portanto, através da abóbada, de uma abóbada. Esta construção é tudo em pedra e aqui compreende-se bem, portanto, esta espécie de sifão, esta antecâmara que antecede a chegada à casa. Portanto, isto é a fotografia, portanto, da várzea. Aqui vê-se mal, portanto, isto é um muro que vai por aqui fora, portanto, que tem sensivelmente do lado da estrada que passa atrás 1,70 m, portanto, permite não fechar completamente, mas garantir a privacidade. Portanto, aqui os vãos foram claramente desenhados e redesenhados a partir portanto, sendo aberto a partir do volume inicial. Este é o acesso, portanto, em pedra, portanto, a casa desenvolve-se para o lado direito, e aqui, portanto, a mesma situação com o acesso por aqui, em que se vê ao fundo a casa e a abóbada atrás. Isto é mais uma imagem, portanto, aqui temos este contraste, no fundo, de materiais, portanto, a telha e, por outro lado, estas superfícies brancas caiadas, muito com fortes referências à arquitetura vernacular portuguesa. E é uma vista aqui, portanto, das 2 casas, portanto, esta é a casa que vimos anteriormente e esta nova casa com a janela, no fundo, que dá para o espaço da casa de banho.
A seguir a estas casas, estas 3 casas, portanto, temos as 2 anteriores e esta são as 3 de várzea, portanto, é tudo no seguimento, e esta, o que na realidade acontecia é que a casa também era só esta espécie de quadrado, portanto, esta ainda é mais pequena, esta tem 20 metros quadrados, com paredes de 50, portanto, o espaço é para aí 15 metros quadrados no interior, e depois havia também umas construções aqui onde está este cinzento, que não seria bem exatamente com esta configuração, nós fizemos aqui um reajuste, que eram também umas construções de animais, portanto, de abrigos de animais. E o que se propôs aqui foi, na realidade, construir o quarto na zona que era a sala, abrindo uma janela de canto, portanto, permitindo uma janela baixa de canto que permitia relacionar de forma franca com o exterior, e a casa de banho foi construída como se este muro, no fundo, que já lá existia parcialmente, se tivesse dobrado sobre si próprio e criado um espaço que é o espaço da casa de banho e que é exterior, e portanto que as pessoas têm que ir de um lado para o outro, para o exterior, através de uma plataforma, com uma árvore que já lá existia, não é? E depois ainda criámos uma segunda plataforma à frente para ter uma relação mais direta com a várzea. Portanto, isto é a axonometria, aqui percebe-se um bocadinho melhor, portanto, temos o acesso, temos o vão baixo, com uma plataforma e depois com o acesso à zona da casa de banho, com dois lanternins superiores, e depois a plataforma maior, portanto, quase destacada sobre a várzea. Portanto, temos a vista sobre a várzea, portanto, as casas que falámos antes estão à direita, portanto, tínhamos a casa da abóbada e depois a casa da oliveira, e aqui temos, portanto, no fundo, estes 3 elementos, não é? Portanto, um elemento de sombra, que é uma coisa muito esquelética, o edifício da casa, portanto, com esta janela baixa, que faz a esquina e que abre para a várzea, e depois o volume que aqui compreende-se mal da casa de banho, no fundo, que é este muro em pedra que se vira sobre si próprio, configurando o espaço da casa de banho. Portanto, cá está, portanto, este é o tal muro que está virado, portanto, a casa encontra-se do lado direito, temos a plataforma, aqui é o acesso e os 2 lanternins, no fundo, são 2 vidros fixos, ventilados, que garantem a iluminação ao interior. Do lado oposto temos a tal plataforma, no fundo, que é assim uma espécie de prolongamento sobre a várzea, com a estrutura, neste caso aqui estaríamos no inverno, portanto foi retirado as ripinhas que fazem a sombra deste espaço. Isto é um pouco os materiais, portanto, no fundo estamos sempre a lidar com estes materiais, portanto, que é tijoleira, tijolos, portanto, de barro, não é? E a pedra. Pronto, isto aqui já é com algum tempo de uso, portanto, criou este muro que nos parece muito bonito, e portanto isto é o interior da casa de banho, portanto é uma das claraboias, há uma outra do lado direito, que tem, portanto, aqui uma zona de banho, com um banco, e depois tem um lavatório aqui do lado direito. Uma outra das casas é a casa do Porto das Pedras, pronto, no fundo isto são 2 casas, portanto isto que está cinzento são aquilo que eram as casas, inicialmente, portanto as ruínas, a preto temos os muros que fomos configurando, porque isto é uma topografia aqui que era necessário, portanto, fazer uma série de contenção, e depois temos as plataformas exteriores, quer na de cima, quer na de baixo, que fazem este prolongamento das casas. Portanto, aqui temos, portanto, começando pela de cima, portanto, no fundo tem um quarto, sala e quarto, portanto, temos um primeiro espaço, portanto, temos o acesso, é feito por esta plataforma aqui, temos um primeiro acesso que é da plataforma, depois daqui temos a sala, que é este quadrado, a cozinha está encaixada aqui, portanto, virada para a sala, e que é também a passagem para o quarto, temos a zona do quarto e a casa de banho. Na casa de baixo, no fundo, que é um bocadinho mais generosa, portanto tem para 2 quartos, temos uma sala maior com uma zona de cozinha, no fundo, que é também o acesso à casa, portanto a partir de uma rampa, aqui vê-se mal, portanto não aparece, há uma rampa que desce, portanto está uma cota mais alta, há uma rampa que desce por aqui e que faz a diferença de cota, e depois com os 2 quartos, com as 2 casas de banho, uma para cada quarto, e depois uma zona de estar exterior com uma rampa que acede à zona da várzea. Esta também, apesar de estar numa outra localização, também é uma casa junto à várzea, e que no topo temos uma zona de estar coberta, que funciona também como uma zona de estar e sala de jantar exterior.
Portanto, isto é a várzea, portanto, as casas estão nas nossas costas, são os muros de acesso, portanto, de acesso que vem de cima e de acesso à várzea. Este é o acesso de uma delas, portanto, nós aqui estamos em cima, portanto, temos a casa, esta está em cima e aquela outra está do lado direito. Isto é a plataforma com esta zona de estar exterior, portanto, também tem esta estrutura, no fundo, que garante o ensombramento. Aqui temos a mesma situação, portanto, isto é o fundo da plataforma, portanto, que tem este conjunto de plataformas que fazem também de banco, e, portanto, e aqui neste caso não está aqui a mesa, mas faz a mesa e, portanto, é uma zona exterior, e que depois também permite o acesso ao exterior, portanto, ao resto da várzea. E este é o interior da casa, portanto, de uma cada casa de baixo, não é? Em que temos aqui a abertura do vão com a plataforma e a várzea ao fundo, e este é um outro vão que abre também para lateralmente, portanto, permitindo ter várias entradas de luz do mesmo espaço. Esta axonometria, no fundo, é um bocadinho o sistema estrutural base, não é? Portanto, o que se fez, portanto, tudo isto são construções em taipa, portanto, todas estas ruínas são construções em taipa, às vezes com um bocadinho de pedra, mas essencialmente de construção em taipa, e portanto, o princípio de todas elas é esta ideia de fazer uma espécie de um anel em cima, portanto, uma espécie de um anel em betão, que faz, no fundo, que liga o topo, uma espécie de viga de remate, e sobre a qual assentam a estrutura em madeira, que depois está sobre a qual assenta depois a seguir um soalho também em madeira, e depois a impermeabilização, o isolamento térmico, a impermeabilização, a subtelha e a talha. Nas situações em que temos vãos maiores, em que assumidamente rasgamos, portanto, temos uma viga metálica, esta cantoneira que se vê aqui no desenho, no fundo, que faz o apoio das vigas, que é o que acontece aqui nesta situação. Portanto, temos tudo isto, há a espécie deste lintel em todo o perímetro de betão, que consolida a ruína, não é? Por causa dos sismos, evitar que ela se abra, e que é sobre ele que assentam estas vigas de madeira, e no caso em que temos situações em que os vãos são muito maiores do que tem, portanto, ela assenta sobre uma estrutura metálica. Uma outra intervenção é a Casa da Medronheira, portanto, esta está do lado oposto do rio, portanto, neste caso já está no Alentejo. O existente também é este cinzento, e isto são um conjunto de muros que foram sendo construídos para exatamente criar plataforma. A estrada passa mesmo aqui em frente, e isso foi uma das grandes questões aqui deste projeto, é como é que vamos resolver esta relação da casa com a estrada, apesar dela estar sobrelevada, de forma a garantir a privacidade e ainda garantir espaços de estar exteriores agradáveis. Portanto, neste caso é um T2, portanto, são dois quartos. Portanto, estes quartos são bastante mais pequenos, portanto, temos um espaço central de sala kitchenette, portanto, que é este espaço que aqui está, e depois temos dois quartos, um de um lado, outro do outro, em que temos as casas de banho, no fundo, inseridas aqui quase como se de um móvel se tratasse, através de paredes mais baixas, mais finas. Em cima são sempre abertas a partir do bandeiras, e portanto o que permite que, apesar de estarmos a fechar neste ponto, conseguimos ainda ter a leitura total destes quartos. Portanto, isto é a axonometria, no fundo, das duas plataformas. Fomos aproveitar uma plataforma superior que já lá existia, uma eira, que já lá existia, e desenhar aqui um espaço, porque aqui não havia espaço, quer dizer, não tínhamos espaço de expansão, tudo isto é muito, muito inclinado, e portanto aproveitámos este espaço e ter assim uma espécie de construção a uma cota mais alta, que é isto que vemos aqui. Portanto, temos este muro que faz assim uma plataforma onde a casa assenta, a estrada é mesmo aqui por baixo, portanto a estrada passa aqui, portanto este muro tem mais ou menos 2,20 m, 2,30 m, a estrada passa aqui, portanto o acesso é feito por trás deste muro mais alto, que de alguma maneira marca também o início portanto aqui do Monte West Coast, mas que também corta as vistas para o terraço quem vem de estrada. Portanto, isto é uma maneira de haver assim, uma espécie de barreira visual para quem está aqui não ter que vir com os carros mesmo de frente. E em cima, portanto, temos uma subida, e cá em cima temos uma segunda plataforma, em que há o segundo espaço de estar, aqui sim é o espaço de estar, prolongamento do espaço de estar da casa. Portanto, isto é uma outra imagem, portanto, percebe-se aqui um bocadinho, portanto, a estrada está aqui, portanto, aqui já está com uma estrutura de ensombramento também, portanto, que se coloca em cima. Isto
fez-nos lembrar assim um bocadinho esta ideia do templo grego, não é? De nós subirmos e temos uma coisa que está lá em cima a olhar para nós. Portanto, isto é o acesso, cá está, portanto, esta parede, portanto, o acesso faz-se por trás, há um conjunto de escadas que sobe, portanto, isto corta no fundo a vista que existe da frente da casa e, portanto, e foi desenhado de forma a manter esta árvore que já cá estava, não é? Portanto, e os muros foram ajustados em função desta portanto, isto é quando subimos, portanto, estamos na plataforma em frente à entrada, com o acesso depois ao piso de cima, não é? Pronto, e aqui é o grande vão que abre, no fundo, cá está mais uma vez estes grandes vãos, quando são assumidamente, quer dizer, quando os queremos assumir, assumimos com um desenho completamente diferente das aberturas interiores, quer pela sua dimensão, quer pelo facto dos vidros, por exemplo, estarem à face, o que lhes dá outra materialidade. Portanto, isto é a vista interior, portanto, do mesmo vão. Portanto, aqui cá está, mais uma vez temos a estrutura em madeira, quando tem os vãos apoia sobre estas vigas metálicas e, portanto, estas portas vão de cima a baixo de forma a criar uma certa continuidade e nós temos só quase paredes, que são as paredes existentes, e depois uma estrutura que pousa sobre estas paredes. Isto é uma das casas de banho, portanto, as casas de banho são todas revestidas a estes mosaicos, portanto, estes mosaicos foram essencialmente escolhidos pelos clientes, eles estavam muito destes mosaicos hidráulicos, portanto, cada casa de banho tem um mosaico diferente, e aqui percebe-se um pouco o vão e também esta ideia de que o muro que divide o quarto está para o lado direito e o muro que divide é o muro mais baixo, a parede que divide é uma parede mais baixa e tem uma bandeira em vidro que permite que quer passe luz, quer o espaço, quer a gente tenha a leitura do espaço de um lado para o outro. E aqui, portanto, temos portanto, isto é um dos vãos, que eu irei falar agora, portanto, tem que cá está, portanto, os vãos, todos estes vãos foram previstos como vãos metálicos, porque estávamos em zonas de cheias e uma das preocupações, não esta em particular, mas no início do projeto, era que isto resistisse, no caso de haver uma cheia, de repente os vãos resistissem à cheia, portanto em madeira provavelmente seriam mais frágeis e portanto optámos por criar sempre estes vãos que neste caso usamos pelo lado interior, portanto, no caso da situação em que temos o vão era o vão original, portanto o vão que existia já na casa e portanto usámos pelo exterior. Quando o vão de repente tem um caráter muito diferente, então aí o vidro é por fora e portanto assumidamente como um outro tipo de intervenção. Portanto, este aqui é um corte que é desta casa, mas que na realidade podia ser de qualquer outra, porque eles são todos sempre muito, muito semelhantes. Portanto, temos isto é a construção em taipa, portanto, estas paredes. Temos o tal lintel, anel em betão, que faz o perímetro total dos muros existentes. Aqui, portanto, temos aqui a viga cantoneira metálica, as vigas de madeira assentes sobre este lintel, depois temos um soalho em madeira, isolamento térmico, subtelha e telha. O chão é sempre em tijoleira e os caixilhos são sempre metálicos, neste caso, como são caixilhos, portanto, são caixilhos feitos com uma outra dimensão, essencialmente quadrados, portanto, são colocados à face de fora. Portanto, este é o da entrada, que já vimos as imagens, e este é um vão que dá para, no fundo, a encosta, porque isto está virado a norte, e portanto nós queremos encontrar sol, apanhar sol daqui, portanto abrimos este vão e tem um vão basculante que permite fazer a ventilação e portanto, e ao mesmo tempo entrar a luz nesta zona. Esta imagem, portanto, é a plataforma de cima, portanto isto era o entalhe que havia na rocha, que foi limpo, e portanto o que fizemos foi exatamente estabilizar e fazer um conjunto de plataformas que permite, são bancos, portanto, e que permite ter aqui também zonas de apanhar sol. Existe um chuveiro também aqui nesta zona, que é, pronto, no fundo, isto é a vista contrária, portanto estou a olhar ao contrário, estou de cima da plataforma a olhar para a várzea, portanto com o acesso de escada por aqui que depois vai dar à casa. Temos finalmente, portanto, estamos já nas duas últimas, portanto, isto são as gaiolas, portanto a casa da gaiola, que no fundo são duas, são a gaiola e a gaiolinha, que se localizam, portanto elas estão, portanto isto é uma colina em que estão as duas
portanto, localizadas, estas são de linhas de fecho, portanto, estão implantadas em cima, e, portanto, esta, na realidade, portanto, no fundo é uma casa com 2 quartos, portanto, tem uma sala kitchenette de 2 quartos, e depois também esta plataforma que foi redesenhada de forma a permitir também fazer a entrada, portanto, fazer o sifão relativamente à estrada, que é esta área que aqui está. Portanto, vemos a estrada está aqui, portanto, ele faz esta espécie de desencontro de muros, faz o acesso, portanto, com o espaço exterior e depois com a casa e com a chaminé. No fundo, este é o único elemento acoplado, portanto, é a chaminé que está acoplada ao exterior, portanto, com esta fotografia, que é do cartaz, uma das do cartaz, portanto, em que está a casa, portanto, no fundo, sempre muito envolto com a vegetação. A entrada, portanto, aqui temos sempre estes muros em pedra, portanto, com esta construção, neste caso são de soleiras ao alto, que faz o acesso, e tem um muro do outro lado, criando aqui este espaço de transição entre a zona mais privada da casa e a zona da habitação. Esta é a sala, portanto, a olhar para a várzea, portanto, este é um dos vãos abertos, claramente contemporâneos, que são de correr e que abre sobre a várzea, portanto, sobre a vista desafogada. Este ao lado é o quarto, também ela tem o vão que abre, este mais pequeno, que abre também sobre a vista, e depois isto é o sistema de fecho, neste caso aqui, que é uma portada exterior, e deste lado a mesma coisa, que é uma outra portada exterior, que permite encerrar completamente as casas. A Gaiolinha, que no fundo está do lado oposto da colina, também era uma casa microscópica. Esta aqui é que fizemos aqui uma pequena, como é que é de chamar? Aldrabice, chamamos assim, porque como não tínhamos muito pouco espaço, o que propusemos foi fazer a casa de banho como se um forno exterior fosse. Só claro, ele tem 2 metros de altura, portanto tem toda uma outra dimensão, em abóbada neste caso. Portanto aqui o espaço organiza-se na sala, portanto, com um quarto, que é o nicho onde está encaixada a cama, e a cozinha, que é um outro espaço também, é uma cota mais baixa, que olham para São Miguel, que está do lado oposto. E depois uma grande plataforma aqui, com uma série de rampas e de escadas que ajudam a resolver esta subida. Que é a assometria, portanto, temos esta casa existente. Portanto, no fundo, esta casa, o que adoçámos foi a chaminé e a abóbada, portanto, a casa original, portanto, são 2 volumes que são adoçados à casa, com o acesso por escada a uma primeira plataforma e depois uma segundo lance de escadas à segunda plataforma, que depois a seguir ainda continua para ir depois ver a vista no topo desta peça. Portanto, isto é a vista a partir de baixo, portanto, aqui já com a estrutura de ensombramento. Aqui é a vista do lado oposto, quer dizer, neste momento aqui já se vê, portanto, a chaminé e a cúpula, mas a cúpula ainda não está rebocada, portanto, estamos à espera do reboco para se poder terminar, e, portanto, será toda também rebocada a branco. O acesso a partir da plataforma, não é? Aqui com a sombra, e no fundo a vista virada ao contrário, não é? Da sombra para a várzea. Esta casa era inicialmente para ser uma casa dos animais, que na realidade depois acabou por ser recuperada para ser uma pequena casa, que era quase um espaço todo aberto, só com uma casa de banho, e que foi feita a partir de um conjunto de muros que foram consolidando esta encosta e desenhando uma plataforma, portanto, uma grande plataforma com um espaço depois ao fundo, um espaço de estar exterior, e depois com a zona interior da casa, em que se vê, portanto, com este grande vão, que neste caso aqui ele abre completamente sobre ali, portanto isto é a guia inferior, e que depois tem o outro vão que está ao fundo. Portanto, aqui ainda não tinha um mobiliário interior, portanto ainda não estava desenhado tudo que eram os interiores. Temos só este espaço interior que depois agora tem uma série de bancos que estão aqui, portanto há um banco corrido com sofá, e que faz também aqui a zona de estar, e o acesso pelo lado oposto, que é este vão em bico, portanto em cunha, que faz também a entrada do edifício. A piscina, portanto, é um elemento à parte, portanto, também foi
construído a partir de uma plataforma. Portanto, também aqui temos um conjunto de plataformas que faz o acesso à plataforma, portanto, à cota da piscina, com uns muros de contenção, uma zona aqui que tem uma espécie de solário, portanto, para as pessoas poderem deitar, uma sombra, portanto, mais uma vez esta questão da sombra com os muros. E portanto aqui vê-se um bocadinho melhor. Portanto, temos a piscina, ela é, no fundo é uma espécie de muro de pedra que contém este tanque de água que depois abre sobre a várzea. Portanto, as restantes casas estão em baixo, no fundo. Portanto, isto está uma cota, está a meia encosta, está uma cota mais elevada. Por último, pronto, agora é que é mesmo a última, peço desculpa o prolongar. Portanto, este no fundo é o edifício que está em construção. Portanto, e as imagens que temos são imagens de ontem da obra. Portanto, inicialmente o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos inicialmente uma ruína existente, que é esta que está aqui, portanto, que teriam duas divisões e que no fundo fizemos 2 quartos e 2 casas de banho. Pronto, esta seria a primeira coisa que foi feita já, esta obra foi feita já há 4 ou 5 anos e ficou mais ou menos parada. E depois havia mais 2 outras construções. Havia uma outra construção aqui do lado esquerdo da imagem, a nascente, o norte está para baixo, em que era uma casa de animais, e havia uma outra construção, sensivelmente onde está aqui este cinzento mais escuro, que era também uns arrumos. Portanto, aquele não tinha construção, era em tijolo, portanto tinha uma parede em pedra pousada, alvenaria de pedra pousada, e o resto eram construção em tijolo. E estamos aqui em área REN, portanto não podemos ampliar nada, portanto o que se optou foi, por um lado, reabilitar esta, com 2 quartos, por outro, aqui aproveitar a pegada e fazer então um pequeno torreão, em que temos um espaço em mezanino, portanto ele funciona como temos uma zona de estar, de sala, com uma casa de banho e depois com uma escada, e em cima tem um estrado em madeira, portanto uma estrutura em madeira com a cama e com uma janela virada para trás, e portanto isto permite, com a mesma pegada, arranjar um espaço em que haja um espaço de dormir e um espaço de estar. E depois a zona principal, portanto a casa principal foi construir, portanto naquilo que era esta área cinzenta, fazer a zona da sala de estar e de cozinha, que é encerrado, mas para conseguir ganhar área, portanto o que se propôs foi fazer uma grande cobertura com 12,5 metros de lado, quadrada, que no fundo faria o fecho deste espaço interior e ao mesmo tempo criava 2 espaços exteriores cobertos, que é a sala de exterior coberta em frente e a sala de jantar exterior, através do desenho de um conjunto de plataformas que iam resolvendo todas estas cotas, quer a cota de trás, quer a cota da frente, e também iam definindo estes diferentes espaços. Portanto, isto é o corte, no fundo, do princípio, que temos o terreno, portanto, que viria por aqui e que andava por aqui. Portanto, o que colocámos foi fazer um muro de suporte nesta posição, que contém as terras, com uma plataforma mais alta, que é, no fundo, a zona interior é esta área que aqui está, e depois uma cota mais baixa, já exterior, e uma grande cobertura, apoiada por 4 pilares, que olha sobre a várzea, portanto, e depois o terreno continua, e depois teremos a várzea em frente. E aqui cá está, portanto, este é o alçado, portanto, o que está cinzento no fundo são os muros em pedra, portanto, são tudo muros que nós vamos desenhando, para conter os espaços, para conter o terreno e desenhar as plataformas, com o edifício do Torreão, lado esquerdo, também ele todo construído em pedra, o edifício existente já reabilitado, e depois esta grande cobertura com os seus 4 pilares que desenham no fundo este espaço exterior coberto. Portanto, isto é a maquete, portanto, uma maquete de trabalho. Portanto, é que temos, cá está o Torreão com uma plataforma à frente, o edifício existente também com uma plataforma redesenhada, e depois um conjunto de plataformas que vão resolvendo estas diferentes cotas, e esta grande cobertura apoiada sobre 4 pilares, e ela é também revestida a tijoleira. Portanto, é assim uma espécie de plano, quase como se fosse assim uma espécie de instalação de peças de tijolo, não é? Portanto, de tijoleiras, que são colocadas, e portanto que dá a inclinação da peça.
Aqui já são fotografias da obra. Isto foi bastante emocionante por conta, estiveram a instalar as vigas, portanto isto são umas vigas metálicas de 12 metros e meio por 12 metros e meio, e depois entre elas temos vigas de madeira, de lamelado colado, querto neste caso, portanto é uma espécie de contraplacado mais sofisticado, que dada a sua dimensão elas tiveram que ser desenhadas com contraflecha, portanto elas tiveram que ser pedidas com uma ligeira contraflecha para que depois quando estivessem colocadas ficassem direitas. Portanto, neste momento o que temos aqui é a montagem dos 4 pilares, portanto das 4 vigas. Os 4 pilares eles estão descentrados, isto tem a ver com uma questão estrutural que é para reduzir o balanço de um dos lados, portanto, no fundo, esta viga está apoiada no pilar e esta consola para a esquerda apoia a outra viga. E, por sua vez, esta vai estar apoiada na consola desta viga que há de aparecer aqui. Portanto, isto tem a ver com uma otimização estrutural, portanto, este descentramento. E temos aqui a colocação da primeira em cima, portanto, elas têm que ser todas colocadas e soldadas ao mesmo tempo, porque estão todas apoiadas entre si nos pilares, mas precisam de todas as vigas para serem apoiadas. Isto é o segundo momento em que já demos a volta e que temos, portanto, já está a viga inferior, não é aqui, já está com os septos onde vai encaixar as vigas de madeira. E aqui já a estrutura já toda colocada, como se de um prolongamento se tratasse da encosta. Portanto, nós procuramos aqui que quer a inclinação, quer a altura, fosse quase como se fosse a encosta que continuava por ali acima e que depois a seguir acabaria na várzea. Lá ao fundo vemos a igreja, a gaiola, o edifício da gaiola, portanto, e a gaiolinha está daquele lado. Isto é do interior da casa, portanto a casa estará aqui, isto já é a plataforma exterior e portanto isto é a vista que iremos ter, portanto que é bastante contida, porque se de alguma maneira todo o edifício é todo em vidro, em todo o seu perímetro, queríamos também conseguir conter um pouco esta grande abertura e portanto quer subindo o muro atrás, portanto, que é um muro que tem 1,60 m, portanto estamos encaixados atrás, quer à frente através deste prolongamento desta cobertura, encerrar, apesar de ele ser todo aberto em todo o seu perímetro, mas em cima conseguir aqui ter esta sensação de abrigo, de fecho. Isto é um pilar com o apoio, portanto isto são os cilindros maciços que do fundo saem, estão chumbados aos pilares e que saem cá fora e é onde depois as vigas metálicas foram soldadas. Aqui já a estrutura completa, portanto isto já com o desenho das várias plataformas, portanto temos uma plataforma que é esta onde está a casa que vai estar aqui, localizada, e depois uma plataforma inferior que é no fundo a sala de estar e ao fundo ainda temos uma pequena piscina, vamos ver na outra imagem, que se localiza aqui em cima, um pequeno tanque. E aqui, cá está, portanto, já com a estrutura colocada, portanto, entre os 4 pilares. E aqui, no fundo, é um dos caminhos de saída da propriedade. Muito obrigado. Bom, Pedro, muito obrigada. Espero não ter sido demasiado longo. Não, normalmente é 1h30, 1h20, mas valeu a pena um bocadinho mais para conhecermos estes projetos e especialmente estas pequenas casas, não é? As ruínas que tu mostraste e cada uma com as suas características, com as suas potencialidades e foi muito interessante, gostei bastante de todos os projetos que mostraste. E tu começas exatamente no início por citar a frase do Palladio, não é? Que diz que na realidade só faz sentido se existirem restrições, não é? E realmente pela tua apresentação, quer dizer, isso é muitas vezes o que falamos sobre a arquitetura, não é? Que a arquitetura supostamente é para resolver problemas, não é? E quanto mais problemas e mais difíceis houver para resolver, se a arquitetura conseguir responder, melhor, não é? Melhor fica o projeto, Exato. não é? Os 3 projetos que mostraste são no Alentejo, todos? Os 3 projetos são, exatamente. São os 3 no Alentejo. Portanto, um é Mora, portanto é Alentejo interior,
portanto, para a direita. Messejana não é tão interior, portanto, Messejana é ali ao pé de Aljustrel, portanto, é a autoestrada depois da saída de Beja, portanto, e pronto, este aqui é Odeceixe, portanto, este aqui está entre Algarve e Alentejo, portanto, este está ali mesmo no limite inferior, portanto, o litoral neste caso. Certo. E é muito difícil, porque tu falaste várias vezes que estavam algumas destas ruínas, não, estas ruínas estavam localizadas em área REN, não é? A área REN supostamente não se pode construir, não se pode sobrepor, construir para além dos metros quadrados que estão lá das ruínas, tudo isso. Como é que foi este processo? A REN, ou seja, a REN e a REN permitem alguma construção, alguma ampliação, ou seja, a ampliação eles permitem. Portanto, ou seja, o mais difícil é não ter nada e construir, pronto, isso é difícil. Pronto, apesar da REN, antes a REN, antigamente a REN, ou anteriormente a REN era mais difícil. A REN é a Reserva Ecológica Nacional, a REN é a Reserva Agrícola Nacional. Hoje em dia a REN é mais difícil, a REN não havendo nada é muito mais difícil, porque eles no fundo o que dizem é, eles pedem todas as propriedades que cada um tenha, e dizem assim, tá bem, mas em vez de fazer aqui, faça ali, porque isto é agrícola. Um dos grandes problemas que nós temos aqui é que muitas dessas áreas, apesar de estarem classificadas como a reserva agrícola e mesmo as REN como ecológica, estão mal delimitadas. Porquê? Porque a delimitação foi feita a partir de uma escala 1/25.000 das cartas militares, e eles passaram essa escala diretamente para um digital. E, portanto, na escala, uma linha que tem 1 milímetro tem 25 metros de lado. Então temos, por exemplo, áreas de cheia que estão 30 metros acima do leito, portanto não há área de cheia. Só que, e hoje em dia, como enviamos os desenhos georreferenciados, aquilo ou é ou não é, portanto não há. Antigamente ainda havia dúvida, nós podíamos explicar e dizer, olha, está bem, mas repare, está aqui a esta altura, não é isto, portanto está classificado como erosão ou como outra coisa qualquer. Neste momento não, neste momento aquilo é matemática. Pomos o point, apontamos, dizemos este sítio, eles dizem é ou não é, pronto, e muitas vezes nem sequer é aquilo que eles estão a classificar. Portanto, isso é difícil. Aqui, como não houve ampliações, nós nem precisamos ir consultá-los. Todos os muros que mostraste, que falaste em pedra, é tudo xisto. É xisto e é dali, a pedreira é ali ao lado. A pedreira, quer dizer, é tirado mesmo do sítio porque eram os muros, houve alguns que nós aproveitámos, houve uns que aproveitámos as pedras e refizemos, portanto é xisto, aquilo é um xisto muito, desagrega-se um bocado, portanto, alguns deles, por exemplo, se nós mexemos assim muito, ele transforma-se em barro, portanto é assim mas tem a ver com exatamente, é a pedra desta zona, é mesmo desta zona, é mesmo dali do lado, não é deste sítio em concreto, mas é de 1 ou 2 quilómetros dali. O betão taipa que vocês usaram no convento, não é? Sim, ainda não usámos, esperamos usar. Vão usar, sim, está no projeto. Sim. Bom, no fundo, o betão taipa é porquê? Primeiro, porque há esta ressonância com a taipa. Portanto, e o convento não era em taipa, portanto, o convento era em pedra. Eventualmente podia haver talvez o piso de cima, mas, por exemplo, o monte que está ao lado já é construção em taipa. E, portanto, havia esta ressonância, portanto, construtiva de poder ter também alguma ligação, apesar de ser um sistema, quer dizer, a execução é muito parecida, porque a execução o betão é deitado e é pisado. Também, portanto, é o mesmo princípio. Nós já não neste projeto, porque nós neste projeto estamos em fase de vamos entregar o licenciamento, estamos neste momento a registar, o cliente está neste momento a registar as ruínas, mas havia ali uma questão que tinha que ver como isto foi, eles não conseguiam fazer bem ainda o trajeto todo ao primeiro dono, porque como isto vem das ordens religiosas da extinção, havia ali um vazio de passagem de propriedade. E então há ali um problema burocrático que ainda não se conseguiu. Nós já temos o projeto de licenciamento todo pronto para entregar vai fazer um ano, desde agosto do ano passado, e estamos à espera deste processo lá das notárias e das conservadoras conseguirem fazer isto para podermos entregar. E portanto nós ainda não desenvolvemos isto, mas já num outro projeto
também ainda não foi construído. Tivemos a falar com a Cécil, portanto isto é um trabalho desenvolvido com a Cécil, em que eles fazem uma série de amostras, nós temos uma série de amostras, porque depois tem a ver com se é mais líquido, se é menos líquido, depois tem a ver também com a cor, portanto há uma série de afinações que vamos fazendo. Portanto, por um lado, ter esta ressonância da taipa e por outro também temos esta sensação monolítica, portanto era no fundo aquilo que nós queríamos, era ter estas duas presenças. Bom, então se não há questões, então ficamos por aqui. Pedro, quero-te agradecer novamente, gostei muito. Eu é que agradeço.